Olá, tudo bom? Eu sou Carla Luiza, sócia do CGE Consultoria. Estou aqui hoje para trazer para vocês mais informações sobre direito condominial. Hoje eu vou falar para vocês sobre prestação de contas. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, compartilhem esse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like. E se tiver interesse na contratação de síndico profissional ou de advogado para um suporte no seu condomínio, mande sua mensagem e se inscreva. Hoje eu vou falar sobre a prestação de contas, a importância da prestação de contas na gestão condominial. Durante a gestão do síndico, todas as despesas, todos os encargos, eles são condensados no balancete que é disponibilizado para os moradores mensalmente. Então todos os condôminos têm acesso ou através de plataforma digital ou através de balancete impresso, tudo que foi gasto durante o mês. O mês você tem que entender como um bloquinho durante uma gestão. A gestão do síndico geralmente gira em torno de 1 a 2 anos, 24 meses. Então, dentro de cada bloco de mês, existe uma relação de todas as despesas relacionadas ao condomínio. Quais são as despesas? A despesa de pessoal, a despesa administrativa, a despesa de manutenção e demais serviços que fazem parte da gestão de condomínio. E ao longo do período da gestão, sendo 12, 24 meses, o síndico ele vai fazer essa prestação de contas de todo esse período. Então o condômino ele precisa acompanhar a gestão do síndico, verificando todas as despesas que foram realizadas, se essas despesas elas são condizentes com a necessidade do condomínio, se essas despesas são obrigatórias e se essas despesas são essenciais. Por quê? A grande dificuldade na gestão é quando o síndico ele não utiliza a verba aprovada em AGO com a destinação correta. Essa verba aprovada na Assembleia Geral Ordinária, ela é destinada para cumprir, para honrar com as despesas previamente estabelecidas, administrativo, a manutenção, o judicial e a suportar a inadimplência, que sempre tem um percentual. Então, é bem claro isso. O síndico, quando atua nessa gestão, ele sabe que tem um valor pré-definido em assembleia para que seja cumprido determinadas obrigações do condomínio. Então, tem algumas despesas que o condomínio precisa resolver que não estão aprovadas em assembleia. Vou dar um exemplo. Eu estou atuando como advogada de uma condômina que está sofrendo uma questão de infiltração por conta da outra condômina que está acima, que acessou o espaço condominial, fez construções irregulares na parte do terraço do condomínio e, por consequência disso, provocou infiltração e está depredando o imóvel dela de baixo. E por conta disso, foi originada uma ação judicial para refazimento de telhado. Ao longo do processo, nós entramos com uma ação contra o condomínio e contra a moradora. Contra o condomínio porque ele atuou de forma omissa. Ele permitiu que um condômino acessasse o espaço condominial e que fizesse obra e não fizesse a manutenção e causasse prejuízo. Então, essa responsabilidade, ela é indireta, mas ela existe. Por quê? Porque o espaço é do condomínio. Por que o condomínio não tomou providências antes para evitar que esse transtorno, esse prejuízo acontecesse?
Então, eu entrei com essa ação contra o condomínio e contra a moradora que não tinha como utilizar esse espaço condominial. Acessou ao espaço e fez construções irregulares, não fez a manutenção e está provocando prejuízo na ordem material para minha cliente. E aí, onde é que está essa despesa que não fez parte da gestão? No processo judicial, determinou, através de sentença, que o condomínio refizesse o terraço todo. E aí, refazer o telhado gera contratação de empresa de engenharia, projeto, mão de obra, material. Todas essas despesas, elas não foram previamente aprovadas em assembleia. Por quê? Porque existia um processo judicial, mas não existia a previsibilidade dessa despesa. E aí o condomínio ele vai ter que arcar com todas essas despesas por conta da determinação judicial. Como o gestor precisa atuar nesse caso? Primeiro, fazer o levantamento de todas as despesas. Antes disso, ter consciência de que tem uma sentença judicial, uma determinação de que isso tem que ser cumprido sob pena de multa, sob pena de litigância de má-fé. Então, determinação judicial tem que ser cumprida. O juiz determinou que o condomínio refizesse o terraço, através de um projeto, contratação de uma empresa. E isso tem que ser feito, o síndico ele precisa chamar o conselho para que possa dar plena ciência do que está acontecendo e das providências que ele precisa tomar para cumprir a decisão judicial. Isso está previsto em assembleia? Não, mas a ação já era prevista. Como está em andamento e teve a sentença, tem que ser cumprida. Então, fazer o levantamento de todos os gastos, contratar empresa, fazer orçamento, gasto de material, manutenção, projeto, para que seja cumprido determinação judicial conforme o juiz discriminou em sentença. Todas as despesas elas precisam ser comprovadas no processo para que seja cumprida a obrigação de fazer. Então, o síndico ele vai fazer o levantamento das despesas, da contratação de empresa, da contratação de mão de obra, de material, vai apresentar ao conselho. Pode ser feita uma Assembleia Geral extraordinária para que seja apresentado essas despesas e informar aos condôminos que deverá ser rateado esse valor por conta da determinação judicial. E aí essa despesa ela tem que ser apresentada no balancete, rateada entre os condôminos e apresentada na prestação de contas final. Por isso que mensalmente é apresentado um balancete de todas as despesas ordinárias e extraordinárias. As extraordinárias têm que ser rateadas. Quando não é nem prevista, nem previsível, isso gera motivo de Assembleia Geral extraordinária para que o síndico possa se proteger e demonstrar transparência da sua gestão para os condôminos. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação à Assembleia Geral Extraordinária, à prestação de contas, a situações que não foram aprovadas na previsão orçamentária, manda uma mensagem para mim, eu estou à disposição. Até a semana que vem.